Olá, eu hoje vou conversar com Átila Roque, historiador. Nós vamos falar sobre problemas importantes que estão desafiando a humanidade e o Brasil em particular. Né, Átila, nós estamos vivendo essa crise climática, ambiental, perdendo muito biodiversidade. Nós somos um país mega diverso, a maior biodiversidade em terra do planeta, né? E por outro lado, nós já vivemos, historicamente, problemas sérios de direitos humanos no mundo inteiro. No Brasil, muito particularmente, inclusive na área ambiental, é uma das áreas mais graves. E enquanto nós não conseguimos enfrentar esses desafios climáticos e ambientais, nós teremos mais problemas que vão desafiar a questão dos direitos humanos, né? Por exemplo, a imigração vai aumentar, inclusive porque teremos imigrantes ambientais, né? Climáticos. Você acha que talvez essa seja a intersectorialidade, a junção que se faz pouco, mas que é provavelmente a mais importante de todas, que é o reconhecimento que vivemos uma crise de sustentabilidade, né? O tema do clima produz isso, você está lidando com uma situação em que nós estamos esgotando os limites do planeta, né? Isso não é pouca coisa. Pela primeira vez a humanidade se depara com esse risco, e ao mesmo tempo isso se articula com aquilo que sempre teve presente, sobretudo no Brasil, na nossa trajetória histórica, né? O Brasil se constituiu em cima da exploração de um modelo exploratório sem limites dos recursos naturais e que, de certa maneira, só veio se atualizando, né? Então, ele só adquiriu contornos mais modernos, né? Mas ele segue se atualizando no modelo de exploração máxima dos recursos naturais e, ao mesmo tempo, a exploração das pessoas, das populações, primeiro as populações originárias, depois as populações transportadas da África, né, sequestradas na África para serem transformadas em escravos aqui, e agora segue na exploração contínua, né, dos povos da floresta, das pessoas que vivem da terra, que são portadoras, na verdade, de outro modelo. Então, esse tema, violação de direitos humanos e crise climática, para mim eles são os dois lados de uma mesma moeda, porque um depende do outro. Na verdade, o grau de exploração dos recursos naturais, né, que está produzindo essa crise, né, de uma forma insustentável, ele só se realiza porque tem um padrão de violação de direitos, né, essencial para a manutenção dessas relações de poder. Só para a gente lembrar um dado, agora, recente, acabou de sair os dados da Global Witness, né, mostrando que o Brasil foi, mais uma vez, o campeão de homicídios de lideranças ambientais e indígenas, né, decorrente de conflitos socioambientais. É uma tragédia, foram mais de 60 né, em um ano. Ou seja, nós seguimos uma dinâmica de manutenção de uma certa estrutura extrativista, uma certa estrutura de exploração da natureza muito pouco generosa com a humanidade, né? E o custo disso, a forma para isso se realizar é a repressão, né, violenta, é a violência organizada, sistemática, de lideranças que estão tentando no território se opor a isso, com um grau de impunidade gigantesco e com um grau de violência, né? Basta pensar nos massacres, né? Estamos falando sempre de 10, 20, 15, além das lideranças individuais que são assassinadas. Porque, na verdade, você lembrou bem, quer dizer, se a gente pensa, por exemplo, no caso da Amazônia, é uma cadeia de violações, né? Você viola as áreas de conservação, você viola as regras ambientais, você viola o direito das pessoas, se apropria de forma ilegal da terra pública, pela grilagem, né? E aí solta os jagunços em cima daquelas populações que ocupam com mais direito aquela terra comum. Né? E o mais chocante é que você, hoje na Amazônia em particular, mas não só, se você pensa o Cerrado, né, a região mais central do Brasil, você encontra
né? Isso é muito brasileiro, é muito típico da desigualdade brasileira, né? O século XIX, XVIII se encontra com o século XXI, XXII. É um encontro e uma aliança, né, do moderno com o arcaico, o mais atrasado. É impressionante, porque você vai olhar quais são as forças econômicas que estão lá, são a de ponta. Né? É o agronegócio de ponta, é a tecnologia de ponta, é a exploração da natureza com a maior sofisticação possível. Ao mesmo tempo, isso só se realiza graças à aliança deles com o mais tradicional, com o mais violento, com o mais perverso, que está lá desde sempre. Que é o desmatamento irracional, a exploração das pessoas, o trabalho escravo, o análogo ao escravo. O assassinato da liderança. É isso. Essa cadeia de violações, ela tem uma lógica própria, né? Ela tem uma lógica própria. E você não comete um crime só. Não, né? nunca. Você nunca. Né? Você comete uma sequência de crimes. Portanto, né? você não é inocente, né? Exatamente. Porque a narrativa que se faz disso tenta sempre separar. Né? Se você pega as propagandas na televisão sobre as virtudes do agronegócio, você está sempre destacando a dimensão moderna. Né? A dimensão tecnológica, a dimensão pop, a dimensão isso, aquilo. Só que você esquece, né? Você não quer se vincular ao lado feio disso. Claro. Né? Ao lado em que esse moderno, que é moderno e que é importante, que tem um papel para a economia, que tem um papel no mundo de hoje, evidente, né? Mas ele precisa se adequar a uma outra noção, uma outra concepção de humanidade, uma outra concepção de comum. Né? Porque senão a destruição desse comum só requer a perda de muita vida, muita riqueza e muito potencial. Eu, por exemplo, visitei áreas de plantação de soja em que eles já não têm mais água e eles ficam querendo tirar água das áreas de conservação. Não tem mais água por quê? Porque eles aterraram veredas, porque eles mataram as fontes de água, os olhos d'água só para plantar. E demanda muita irrigação. Eles sabem que tem limite o que eles fazem, né? Portanto, na verdade, eles estão numa atividade que não tem futuro. Que não tem futuro. Não tem futuro. A ser executado dessa maneira não tem futuro. Isso, recuperar um apreço pelo comum, pelaquilo que todos dependem, e ser capaz de imaginar a sustentabilidade desse comum no futuro, é um desafio de toda a sociedade, de todos nós. Mas hoje ela é objeto, né, de uma luta mesmo, sem entrega. E aí, assim, é preciso reconhecer a luta heróica, né, eu diria, dos povos tradicionais das florestas, dos descendentes de escravos, dos quilombolas, dos povos indígenas, das quebradeiras de coco, dos ribeirinhos. Esses são os verdadeiros heróis da nossa modernidade. Eles são os portadores do futuro. Porque graças a elas e eles que ainda somos um país com essa grandeza desse capital de biodiversidade que a gente está lutando para preservar. Eles são os guardiões da nossa maior riqueza, né? Eles são os guardiões da nossa maior riqueza. A qual a gente tem desprezado muito, mas que evidentemente da qual nós vamos precisar muito no futuro. Não há dúvida, por exemplo, de que o Brasil é um país que tem uma vocação para a produção alimentar inegável e que vai ser importante para o futuro do país. E pagam um preço alto por serem esses guardiões. Exatamente. Porque eles são as vítimas da violência e da reação. Exatamente. É o dado lá da Global Witness. Né? E exatamente eles que estão guardando essa possibilidade da gente no futuro ter condições de abastecer parte do mundo com uma produção de alimento sustentável, não é? De boa qualidade, etc. Até porque nós não vamos vender porcaria. Porque o mundo não vai comprar porcaria. Né? Essa violação do direito das pessoas e essa eliminação de vidas, ela se torna mais absurda e gratuita por causa disso. Porque, na verdade, é para uma coisa sem futuro, né? Então, é interessante porque quando a gente fala, às vezes, de direitos humanos ou crise climática, as pessoas não ligam uma coisa a outra. Mas, na verdade, estamos falando de princípios muito, muito básicos, né? Claro. Da sustentação e garantia da vida. Claro. Né? Da vida no planeta, da vida em comunidade, da vida em sociedade. É disso, no fundo, que a gente está falando quando fala de direitos humanos. Da mesma forma, né, Átila, que a crise urbana está diretamente associada à violação dos direitos humanos nas favelas, essa morte absurda de jovens negros, né?
que acontece nas favelas brasileiras, nas periferias das cidades brasileiras. Se a gente fizer uma comparação similar àquela que nós fizemos com os guardiões da riqueza de biodiversidade, eu vejo muito falar-se na crise da cultura, né, a falta de criatividade. A nossa música já não se renova como se renovava nos anos 60, etc. E lá onde eles estão violando direitos, onde eles estão matando os jovens negros, floresce cultura para todo lado, tem inovação musical, inovação artística. Acho que eles são os guardiões do futuro junto com os guardiões da floresta. É isso, essa junção é o que me traz dá esperança, na verdade. Apesar do Estado de viverem quase sempre sob uma situação de verdadeiro genocídio, né, e mergulhados numa profunda indiferença por parte da sociedade, portadora do privilégio, né, olha para o outro lado, é como se eles fossem matáveis, né? Uhum. Mas apesar disso, eles desenvolveram uma vontade férrea por igualdade e uma determinação segura de que eles pertencem a esse mundo. Então não adianta. Exato. Né? Eu ouvi de uma menina da favela do Alemão, falando sobre o sonho de futuro dela, ela diz assim: bom, paz é uma utopia, né? Paz não pode ser uma utopia, sobretudo se nós estamos falando do mesmo país, da mesma cidade, né? Mas dá para entender, né? Mas dá para entender, né? Dá para entender se você está numa cidade como o Rio de Janeiro, onde você tem que explicar por que é um absurdo um helicóptero sobrevoar uma favela e atirar naquela comunidade, né? Você tem que explicar, porque muita gente defende, acha que não é necessário, é inevitável, quando na verdade não tem nada, nenhuma justificativa, a não ser que se você admitir que aquelas vidas valem menos que as suas. Exatamente. Né? Que aquelas vidas podem ser descartadas. A não ser que você diga isso com todas as letras e reconheça, né, toda a perversidade que tem nisso e se veja, portanto, como uma pessoa portadora de tanta maldade, não tem explicação você admitir que um helicóptero blindado, né, apelidado de caveirão voador, sobrevoe as favelas, como tem acontecido, e atire lá de cima. Né? Em áreas como a da Maré, do Complexo da Maré, por exemplo, que tem 140 mil pessoas, alta densidade, e o helicóptero atirando lá de cima. Ele não vai acertar só os alvos que evidente ele que não. Aparentemente perseguindo, né? Nunca, porque impossível. Ele não consegue diferenciar. Não tem. Esse é o problema do que eu costumo às vezes chamar de epidemia de indiferença. Né? A sociedade está meio que mandando a seguinte mensagem: aquelas vidas são matáveis, elas não merecem, elas não têm o mesmo valor que a minha vida. Portanto, não importa, né? O policial pode entrar a pé ou com um blindado e atirar a esmo ou iniciar um confronto, e mesmo que isso vá levar inevitavelmente a muitas mortes, né, de jovens, daí essa epidemia de homicídios de jovens, e o helicóptero também pode sobrevoar e fazer terra arrasada, porque no fundo, né, essas vidas não importam. Eles não, é quase como se estivesse dizendo, como se dizia na escravidão, né, você pode submeter esse africano ao trabalho escravo, porque ele vale menos do que eu. Então nós estamos reproduzindo ainda essa Mas ao contrário, mesma né? Ali é que está. Mas é o contrário. Exatamente. Átila, muito obrigado, hein? Bom, a paz não pode ser uma utopia. A paz tem que ser o novo normal do Brasil. É isso que a gente tem que buscar. Se você gostou desse episódio, quer rever ou quer ver algum outro episódio do programa Entrevista, acesse o Futura Play. Até mais.